De palavras, estamos falando sobre prosperar, estamos falando sobre prosperidade e como prosperar à maneira de Deus. E nessas semanas nós estamos falando de libertação financeira. Nós estamos falando sobre como você deve prosperar. E a primeira coisa que você precisa aprender para prosperar à maneira de Deus, você precisa se libertar de determinadas coisas que impedem a sua prosperidade. Existem espíritos malignos que lutam contra você para impedir que você prospere financeiramente e também prospere no reino de Deus. Então nós já denunciamos aqui alguns espíritos malignos e como eles agem. Agora, cabe a você se libertar desses espíritos malignos. Se eu perguntar para você hoje, quais são os espíritos malignos que atuam na sua vida financeira, que nós já denunciamos nessa série de mensagens, você se lembra? Você vai conseguir se lembrar de todos eles? Então é importante isso, não é importante somente você ouvir a palavra, o importante é você colocar a palavra em prática. Quantos querem prosperar nesses dias? Amém. Há uma unção, há um poder, há uma liberação do Senhor na área financeira dessa igreja nesses dias. Amém. Você precisa tomar posse disso. Aqueles que tomam posse se apropriam. Aqueles que vivem de uma maneira relaxadamente, aqueles que não dão ouvidos à palavra, aqueles que não ouvem a voz da profecia, a voz do profeta, essas pessoas tendem a continuar do mesmo jeito que estão, com amarras, com cadeias, com situações que estão prendendo a sua vida. Então, se você, desde a primeira palavra, se não me engano, hoje é a quinta palavra, desde a primeira palavra, se você já vem tomando atitudes na sua vida, mudando comportamentos, mudando situações, mudando coisas na sua vida, com certeza você está no caminho da prosperidade. Você está no caminho de receber de Deus. Então é importante que você saiba disso. É importante você vencer espíritos malignos que muitas vezes estão atuando na sua vida, impedindo você de prosperar. Então nós já falamos sobre mamon, nós já falamos sobre espírito de consumismo, nós já falamos sobre espírito de miséria, nós já falamos sobre o espírito de preguiça, e hoje eu quero falar sobre mais uma coisa que pode estar impedindo você de prosperar. Olha só, esse último eu vou falar, um espírito maligno é terrível na vida do cristão. Às vezes você também está vivendo debaixo dessa entidade, debaixo do domínio disso, e isso tem impedido você de prosperar, tem impedido você de crescer. Quero que você abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 11, versículo 4. Números, capítulo 11, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz aí. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Pode passar até o 6. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Olha só, aqui nesse texto está narrando a história de Israel. O povo de Israel, eles estavam no Egito, escravos de Faraó, vivendo debaixo de opressão de Faraó, vivendo debaixo de escravidão. De repente o Senhor levanta Moisés, e o Senhor vai lá e tira o povo da escravidão,
tira o povo debaixo das garras de Faraó, e Deus então começa a transportar, a levar esse povo para uma terra que ele já tinha prometido. No meio do caminho, presta atenção, dessa caminhada, da caminhada do povo de Israel com Deus, eles tinham uma padaria à disposição, eles tinham um ar-condicionado celestial, que de dia, num calor de mais de 50 graus, eles viviam e andavam numa temperatura ambiente, protegido daquilo, uma nuvem cobria, e aquela nuvem trazia um frescor para eles. Quando era noite, à noite no deserto, a temperatura cai mais de 20 graus abaixo de zero, é impossível viver no deserto. A Bíblia diz que Deus colocava uma coluna de fogo que os aquecia, que os mantinham numa temperatura ambiente. Então eles tinham uma padaria celestial, padaria todos os dias de manhã eles comiam pão do céu. Eles tinham, a Bíblia diz que as roupas deles não se desgastavam, não acabavam, não ficavam velhas, não rasgavam, nem roupas e nem sapatos. Conforme a criança crescia, a roupa crescia junto com a criança. Olha só, o tanto de milagres. Existia uma rocha, que aonde que eles iam, a rocha estava com eles, e eles tiravam água da rocha. Eles tinham água no meio do deserto, porque em todo tempo eles estavam experimentando um ambiente de milagres, um ambiente de prosperidade, um ambiente em que eles não viviam quando eles estavam no Egito. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, nesses versículos, que o povo começou a murmurar, começou a reclamar daquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Agora abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz aí. No caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Vai passar. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele. Ficaram a certa distância, não quero dizer não, tá? E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Aqui nós vemos, Jesus estava caminho, passando ali entre Jerusalém e Samaria, e a Bíblia diz que 10 leprosos chegaram perto de Jesus e começaram a gritar, começaram a chamar a atenção de Jesus, pedindo para que Jesus os curasse. Aqueles leprosos, então, Jesus olha para eles e fala: olha, faz o seguinte, vão, se apresentem ao sacerdote. Eles saíram correndo e foram cumprir o que Jesus tinha dito. E no meio do caminho, a Bíblia está dizendo que eles foram sendo curados. Tem uma versão que diz que a pele deles começou a ficar limpa. Quando um dos leprosos viu isso, que ele tinha recebido a cura, o que ele fez? Ele voltou até Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu a Jesus por aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Jesus, olhando para aquele ex-leproso samaritano, Jesus olha para ele e fala para ele: aonde estão os outros 9? Eles não voltaram para agradecer? E aí Jesus olhou para aquele leproso, aquele ex-leproso, e falou para ele: vai em paz, a tua fé te
te salvou. Então aqui, irmãos, nesses dois textos, nós podemos encontrar algumas coisas importantes para as nossas vidas. Existe uma coisa que Deus aprecia muito nas nossas vidas. E existe essa coisa, quando falta na nossa vida, ela causa problemas terríveis. E hoje eu quero falar sobre essa coisa que causa problemas terríveis. Por quê? Porque essa coisa que causa problemas terríveis, esse espírito que causa coisas terríveis na sua vida, hoje pode ser ele que esteja bloqueando, que esteja impedindo com que você receba a prosperidade da parte de Deus na sua vida. Hoje eu quero falar sobre a ingratidão. Olha para o seu irmão e fala: ingratidão. A ingratidão, ela impede você, muitas vezes, de ser uma pessoa próspera, de ser mais abençoado por Deus do que você é. E eu quero chamar a sua atenção, porque olha só, irmãos, isso aqui é algo muito importante para você, principalmente para nós que somos cristãos. Ingratidão é uma coisa que pesa. Ingratidão é uma coisa que causa danos terríveis na sua vida. Então olha só, o que é ingratidão? Ingratidão é uma pessoa ingrata. Ingratidão é a característica daquele que não reconhece o bem que lhe é feito. É uma característica daquela pessoa que não reconhece o bem que lhe é feito, que lhe é oferecido. Uma pessoa ingrata, ela é insaciável. Uma pessoa ingrata, ela é impossível de agradar. Uma pessoa ingrata, ela é descontente com aquilo que muitas vezes ela tem e com aquilo que muitas vezes é oferecido para ela. Uma pessoa ingrata, isso aqui é terrível, uma pessoa ingrata, ela tende ao mal. Uma pessoa ingrata, ela tem tendência para o mal. Que coisa terrível. Então, isso é importante você saber disso. Quais são as características de uma pessoa ingrata? Eu queria falar para você a diferença. Você comece a analisar na sua vida agora. Comece a olhar para a sua vida. Qual que é a diferença, as características de uma pessoa ingrata e de uma pessoa que ela é agradecida, que ela é grata. O ingrato, eles não retribuem. Uma pessoa grata, ela retribui. O ingrato, ele vive na desesperança, ele não tem esperança. O grato, ele tem esperança. O ingrato, ele, na desesperança, ele não acredita que as coisas podem melhorar. Ele só olha na perspectiva das coisas ruins. Agora, o grato, ele acredita que a coisa pode estar ruim, mas vai melhorar em nome de Jesus. O ingrato, eles não possuem. O grato, ele possui. O ingrato, ele é infeliz. A pessoa grata, ele é feliz. Os ingratos são pessimistas. Tudo que acontece, tudo que você fala com uma pessoa ingrata, ele só olha o lado ruim das coisas. As pessoas gratas, elas são bondosas. Os ingratos, eles são hostis, são ignorantes. As pessoas gratas, elas são bondosas. Os ingratos, eles são incrédulos. As pessoas gratas, elas são cheias de fé. Os ingratos, eles abandonam. As pessoas gratas, elas acolhem. Os ingratos, eles maximizam as coisas ruins e minimizam as coisas boas. As pessoas gratas, elas minimizam as coisas ruins e maximizam as coisas boas, celebram as coisas boas. Os ingratos, eles retêm. Os gratos, eles doam. Os ingratos, eles acusam quem tem honra
e dão honra a quem não tem. Os gratos, eles honram. Os ingratos, eles reclamam e reclamam. Os gratos, eles agradecem, eles elogiam e eles retribuem. Consegue enxergar a diferença entre uma pessoa ingrata e uma pessoa com o coração cheio de gratidão? Agora, é importante você saber como que a ingratidão, que o espírito de ingratidão muitas vezes invade e entra na vida de uma pessoa. Primeira coisa, começa nos seus pensamentos. Olha para mim, primeira coisa, você tem que cuidar. Por isso que eu venho falando já algumas palavras nessa série, que uma das coisas mais importantes para que você prospere é você mudar a sua mentalidade. Coisa mais importante que você precisa fazer, que você precisa ter para ser uma pessoa próspera, é a sua mudança de mentalidade. Olha para o irmão do lado e fala para ele: mude a sua mentalidade. Se você quiser prosperar, você precisa mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque a ingratidão, ela começa nos seus pensamentos. O inimigo, presta atenção, o inimigo, ele lança pensamentos de ingratidão dentro da sua mente. O problema não é o inimigo lançar pensamentos de ingratidão na sua mente. O problema é você abraçar esses pensamentos e trazer esses pensamentos para dentro do seu coração. Então olha aqui, você precisa aprender a guerrear na sua mente. Você precisa aprender a dominar a sua mente. Você precisa aprender que a sua mente é um campo de batalha. Um dia eu perguntava para um pastor, mestre da palavra, falou para ele assim: pastor, como é que funciona esse negócio de batalha na mente, de guerra na mente? Por que a gente tem que enfrentar isso? Ele falou: isso é um mal que nós vamos enfrentar até a vinda de Jesus. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos enfrentar essa batalha na mente. Agora, ele perguntou para esse mestre: mas eu posso evitar com que pensamentos ruins venham sobre mim? O mestre falou: não, você não pode, é impossível você evitar que esses pensamentos ruins venham sobre você. E aí ele falou: então como é que eu faço? Ele falou: olha, pense num passarinho. Você não pode impedir com que um passarinho passe e faça um cocô na sua cabeça. Alguém consegue impedir que o passarinho faça cocô na sua cabeça? Não tem jeito. Por quê? Porque o passarinho pode estar passando e acertou ali na hora que você não viu. Você vai só sentir, né? Você pode impedir com que um passarinho pouse na sua cabeça? Não, porque você só vai sentir quando o passarinho pousou na sua cabeça. Assim são os pensamentos ruins. Você não pode impedir com que Satanás lance pensamentos ruins na sua cabeça, mas você pode impedir. Ele falou para aquele aluno, ele falou: olha, mas você pode impedir com que um passarinho faça ninho na sua cabeça. Você não pode impedir dele fazer cor na sua cabeça, você não pode impedir dele pousar na sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninho na sua cabeça. Assim são os pensamentos. Você não pode impedir que Satanás lance pensamentos ruins na sua mente, mas você pode não aceitar esses pensamentos. Você pode dizer não a todos esses pensamentos. Então olha só, o que acontece com a ingratidão? Muitas vezes a ingratidão, o diabo lança pensamentos de ingratidão na sua mente, nos seus pensamentos. Se você aceita esses pensamentos, o diabo, eles entram no seu coração. E o maior problema é quando eles entram no seu coração, e quando eles entram, enquanto ele está na sua mente, presta atenção, enquanto ele está na sua mente, e você recusa,
Você não pecou, isso não é pecado. O problema é quando ele entra na sua mente e você abraça esses pensamentos e aí você aceita eles, aí começa o pecado. Aí começa o pecado. E quando você sabe que você está sendo influenciado por esse espírito maligno, olha aqui para mim. Quando você aceita esses pensamentos de ingratidão e vocês materializam esses pensamentos através de palavras e atitudes. Quando o diabo lança esses pensamentos e você fala, e você muitas vezes tem atitudes, é aí que o pecado entra na sua vida. É aí que o pecado, o espírito de ingratidão, ele toma conta de você. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa ingrata, olha aqui para mim, uma pessoa ingrata, ela está sempre falando. Uma pessoa ingrata, ela está sempre reclamando. Uma pessoa ingrata, o coração dela já, quando você dá lugar para a ingratidão, ela toma o seu coração. Quando você dá lugar para a ingratidão, as suas palavras denunciam esse espírito na sua boca. As suas atitudes denunciam esse espírito operando na sua vida. Então você precisa estar atento a isso. Olha o que diz lá no Salmo 59, versículo 12. Salmo 59, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha aí. Pelos pecados da sua boca, palavras de seus lábios sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Olha que coisa terrível. Pelos pecados da sua boca. Volta lá. Pelos pecados da sua boca e pelas palavras dos seus lábios. Olha só. Sejam apanhados em seu orgulho pelas maldições e mentiras que pronunciam. Uma pessoa que está debaixo do espírito de ingratidão, da boca dela vai sair maldição e vai sair mentiras. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a pessoa está debaixo do espírito de maldição, ela tem a sua visão das coisas estão embaçadas. Quando a pessoa está debaixo desse espírito de ingratidão, ela tem uma visão embaçada das coisas. Então aquilo que ela está falando, aquilo que ela está reclamando, muitas vezes não é uma verdade na vida dela. Olha só, o povo de Israel, eles estavam reclamando que não tinha alimento. Eles estavam reclamando que a comida que eles comiam lá no Egito, e eles ainda falavam, olha, nós comíamos cebola, nós comíamos alho, nós comíamos essas coisas, nós comíamos peixe, de graça. Olha a mentira! Não era de graça. Eles eram escravos, eles trabalhavam sem fim, eles eram escravizados de uma maneira terrível. E olha só como um espírito de ingratidão faziam eles verem uma mentira, falando que a comida do Egito era melhor porque era de graça. De graça era o que eles estavam vivendo agora, porque eles não trabalhavam. Aleluia! De graça agora eles estavam recebendo do Senhor, não do Egito. Glória a Deus. Então toma cuidado com a ingratidão, porque a ingratidão faz você lançar palavras de maldição. Olha o que diz em Provérbios capítulo 15, versículo 28. O espírito de ingratidão faz você falar mentiras. O justo pensa antes de responder, mas a boca do ímpio jorra mal. Quem está debaixo do espírito de ingratidão, da sua boca só sai palavras más, só sai palavras ruins, e a boca fala do que o coração está cheio. As pessoas estão vivendo debaixo do espírito de ingratidão e querem receber bênçãos.
querem ser abençoadas vivendo debaixo do espírito de ingratidão. Como que eu sei que eu estou debaixo desse espírito? Como que nós sabemos que uma pessoa está debaixo do espírito de ingratidão? Primeiro, tem alguns sinais que essa pessoa dá. Primeiro, vive reclamando. Uma pessoa que está embaixo do espírito de ingratidão, ela vive reclamando. Reclama de tudo. Reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho, reclama do trabalho, reclama da comida, reclama do calor, reclama do frio, reclama do irmão, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama dos liderados, reclama dos líderes, reclama de tudo. Tudo é motivo de reclamação. Ela não consegue enxergar nada de bom nas pessoas. Ela não consegue enxergar nada de bom do que Deus tem feito na vida dela. Vive reclamando. Como é que é a sua vida? Como é que é o seu olhar das coisas? Uma pessoa que está debaixo do espírito ela é uma pessoa murmuradora. Ela não consegue achar coisas boas em nada. Tudo para ela é motivo de reclamação. Em nome de Jesus, esse espírito está repreendido no meio dessa vida. Segundo, uma pessoa debaixo de espírito de ingratidão, ela é soberba. O que é uma pessoa soberba? Ela é uma pessoa que se acha melhor que as outras. A pessoa soberba é aquela pessoa que ela olha para aquilo que os outros estão fazendo e fala: eu faço melhor. Ela consegue achar defeito em tudo que os outros estão fazendo. Nunca o que os outros fazem para ela é bom. Só é bom o que ela faz. Só é bom aquilo que ela acha que é bom. Então ela é soberba, ela se acha melhor que os outros. Ela olha e fala: eu sou melhor do que o meu marido, eu sou melhor do que a minha esposa, eu sou melhor do que o pastor, eu sou melhor do que a pastora, eu sou melhor do que o meu líder, eu sou melhor do que aquele irmão. Quem devia estar fazendo aquilo não era ele, quem devia estar fazendo aquilo era eu. Se fosse eu fazia melhor. Se fosse eu, as coisas seriam bem melhor do que estão. Ela é soberba. Tudo que os outros fazem, ela põe defeito. Tudo que os outros fazem, ela acha um defeito, ela aponta um erro, ela aponta algo que poderia ser melhor. Ela é soberba. Conhece gente assim? Terceira característica de uma pessoa ingrata: ela é orgulhosa e egoísta. Uma pessoa, ela não aceita nada dos outros. Ela tem dificuldade de receber, porque o egoísta, ele retém, ele só quer receber, ele nunca quer doar. Por que ela é orgulhosa? Porque ela acha que ela não precisa de ninguém. Uma pessoa que está debaixo do espírito de ingratidão, ela não aceita ajuda. Dificilmente ela aceita ajuda de alguém. Dificilmente ela aceita correção. Dificilmente ela aceita alguma direção. Então, essas três características você vai achar na vida de uma pessoa ingrata. Três características de alguém que está debaixo do espírito de gratidão. Quais são as consequências desse espírito na vida das pessoas? Primeiro, ingratidão é pecado. Olha para o seu irmão e fala para ele: ingratidão é pecado. Ingratidão é pecado. E lá em Deuteronômio, a Bíblia fala que um dia o teu pecado vai te
Quem anda debaixo de ingratidão está pecando contra Deus. Ingratidão é pecado. Segunda coisa, e isso pode ser um motivo que muitas vezes você não está prosperando. E isso pode ser um motivo que muitas vezes você não consegue prosperar. A ingratidão, ela atrai demônios. A misericórdia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Olha o que diz aí. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Apóstolo Paulo exortando a igreja de Coríntios para que eles deixassem de murmurar. Em outra versão diz: não murmurem, porque alguns deles lá no Egito, lá no deserto, alguns deles murmuraram, e eles foram visitados pelo Espírito destruidor. Quando você murmura, quando você é ingrato, quando você não reconhece, a Bíblia diz que um demônio vem visitar essas pessoas. Olha só, foram mortos pelo destruidor. O espírito de destruição invade muitas vezes a vida da pessoa. O que esse espírito destrói, irmãos? A ingratidão, ela destrói relacionamentos. Quantos casais são destruídos porque muitas vezes não existe reconhecimento de um lado ou do outro, e um já não consegue mais, já não aguenta mais, é tanta ingratidão que já não consegue andar mais, porque tudo que ele tenta fazer não agrada. Tudo que a pessoa faz é só reclamação, destrói relacionamentos. A ingratidão destrói famílias. A ingratidão destrói ministérios. A ingratidão destrói suas conquistas. Porque muitas vezes você não é grato com aquilo que você tem, as coisas começam a se deteriorar na sua vida. Você vai lá, você ganha uma coisa, daqui a pouco quebra a outra, você conquista uma, perde outra. Você compra um carro melhor, daqui a pouco bate o carro. Você compra um armário, daqui a pouco quebra. Você olha lá, daqui a pouco está enferrujado, daqui a pouco está com novo, daqui a pouco uma coisa. Você compra uma roupa, rasga. Seu espírito destruidor trabalhando muitas vezes na sua vida financeira. Por causa do quê? Da ingratidão. Relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre autoridades. A ingratidão é algo terrível. A ingratidão, outra consequência da ingratidão, a ingratidão fecha portas. A ingratidão, ela fecha portas com Deus e fecha portas com pessoas. O que aconteceu? Nós lemos ali, eu falei sobre o povo de Israel. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles murmuraram tanto contra o Senhor, murmuraram tanto. Olha o que diz lá no Salmo, abre lá o Salmo 95, versículo 10 e 11, olha o que diz o Salmo aqui. Olha só, durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não reconhece meus caminhos. Olha só, durante 40 anos o povo de Israel, eles não reconheciam, não eram gratos por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E o que aconteceu com eles? Nenhum deles, presta atenção, nenhum deles, somente daquela geração, somente 2 pessoas, que foram Josué e Caleb, que eram gratos a Deus. Somente Josué e Caleb tomaram posse da terra prometida. Todas aquelas outras pessoas não entraram
na promessa de Deus, não desfrutaram da promessa de Deus, não entraram na terra prometida, porque foram ingratos. O que aconteceu com eles? Deus fechou as portas. Quando você é ingrato com aquilo que Deus tem feito na sua vida, com aquilo que Deus tem proporcionado, com aquilo que Deus tem te dado, as portas se fecham para você. E quando as portas do céu, olha aqui para mim, quando as portas do céu se fecham para você, você deixa de desfrutar da prosperidade de Deus. Você deixa de desfrutar da bênção de Deus na sua vida. A prosperidade para. Então a ingratidão fecha as portas com Deus. E a ingratidão também fecha as portas com pessoas. Quando a pessoa é ingrata, quem aqui, fala para mim, pergunto para os irmãos aqui na igreja, pergunto para você que está assistindo, quem aqui gosta de abençoar pessoas ingratas? Quem aqui gosta de se relacionar com pessoas ingratas? Quem aqui tem admiração por uma pessoa que é ingrata? Fala, Deus. É forte. Ninguém gosta. Ninguém quer. Então quando você é ingrato, quando as pessoas fazem por você, quando as pessoas te abençoam, e não vê gratidão da sua parte, isso as pessoas tendem a fechar a porta com você. As pessoas fecham as portas. E aí você perde oportunidades. E aí você perde de receber. Você deixa de ser abençoado. Então, as consequências da ingratidão é que portas estão sendo fechadas na sua vida. Se você mudar a sua atitude, hoje Deus pode começar a abrir portas que estão fechadas na sua vida. É isso que Deus quer fazer nesses dias na sua vida. Deus quer começar a abrir novas portas. Deus quer começar a cumprir o plano e o propósito que Ele tem na sua vida. E por último, a ingratidão mata. Olha para o seu irmão e fala para ele: a ingratidão mata. Como assim, pastor? A ingratidão mata. Ingratidão mata. Ingratidão destrói. Ingratidão rouba. Eu vi um testemunho de um pastor. Esse pastor contou que na igreja dele tinha um casal. E essa irmã, ela chegava a todos os cultos do pastor e falava para o pastor: pastor, estou vendendo pano de prato, estou vendendo bolo, estou vendendo algumas coisas. O senhor pode anunciar para os irmãos, quando acabar o culto, os irmãos que quiserem comprar, me ajudar, eu estou vendendo, que o meu marido está aqui, ó. Eu estou querendo pagar a faculdade para o meu marido fazer uma faculdade de advocacia, porque nós queremos melhorar, nós queremos mudar de vida e nós queremos prosperar. Então meu marido vai fazer uma faculdade e eu quero, nós não temos condição de pagar, mas eu quero pagar com o meu esforço, com o meu trabalho, quero ajudar a pagar a faculdade dele. Então eu estou vendendo os panos de prato, estou vendendo algumas coisas lá fora. O senhor pode anunciar para os irmãos, que era uma igreja muito grande, é uma igreja muito grande. E o pastor anunciava, todos os dias, todos os cultos, essa irmã, ela estava lá fora trabalhando, vendendo coisas para arrecadar dinheiro, para fazer para o marido poder fazer uma faculdade. E aí essa irmã, esse irmão, ele começou a fazer a faculdade. Essa irmã, ela trabalhava, o dinheiro todo que ela ganhava era para pagar a faculdade dele. E aí passou-se 5 anos, aquele homem se formou, se tornou um advogado. Aí o pastor falou que no dia da formatura dele, convidou ele, foi lá, aquele homem se formou,
Passou alguns dias, aquela irmã estava triste, cabisbaixa dentro da igreja, chorosa. O pastor foi falar com ela falou: pastor, meu marido, depois que ele se formou, ele abriu um escritório de advocacia junto com as outras pessoas que se formaram junto com ele. E aí lá ele conheceu uma mulher, e ele me largou e foi morar com aquela mulher. Olha só, esse pastor, ele disse que aquela mulher passou por um período difícil na vida dela. Ela começou a entrar em depressão, e aí o pastor começou a ir lá orar, colocou pessoas para cuidar daquela irmã, para que ela pudesse se recuperar. E o miserável daquele homem não quis nem saber, casou-se com outro, juntou-se com outra mulher que era advogada rica, e aí comprou um carro zero e passava lá e para cá com um carro zero, bem arrumado, e a irmã lá tendo que trabalhar, cuidar dos filhos, e ele não queria nem saber. Sem gratidão. Agora eu pergunto para você: o que você acha que vai acontecer na vida desse homem? O que você acha que vai acontecer na vida dessa mulher? Você acha que esse homem, ele vai desfrutar de coisas boas na vida dela, na vida dele, praticando uma ingratidão tamanha com a esposa dele? A mulher trabalhou, a mulher se esforçou para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse melhorar, para que ela também melhorasse de vida, e na hora que as coisas começaram a mudar, ele abandona a mulher e vai e fica com outro. O que aconteceu? Eles começaram a cuidar dessa irmã, essa irmã foi se recuperando, essa mulher, ela perdeu a autoestima, e aí ela foi buscando a Deus, os irmãos ajudando, ela se recuperou a autoestima. E aquele homem, o que aconteceu com ele? Passou um tempo, aquele homem começou a perder todas as causas que ele tinha, todas as causas que ele pegava, ele perdia. Chegou um momento que aquela mulher que tinha se juntado com ele largou dele, e ele ficou na rua da amargura. Por quê? Porque a ingratidão, ela é terrível. Quem anda debaixo da ingratidão perde. Aquele homem perdeu a família. Tem pessoas que estão à beira de perder a família por causa da ingratidão. Porque é ingrato. Nada que seu cônjuge faz para você está bom. Nada do que a pessoa oferece para você, você aceita. Nada está bom, tudo é motivo de reclamação. Então a ingratidão destrói relacionamentos. A ingratidão, ela afasta filhos dos pais e pais dos filhos. Quantos filhos que são ingratos com seus pais, que não têm coragem de dar um presente, que não tem coragem de ir na casa. Tem filhos, eu fico doido com um negócio desse. Tem filhos que vão comer na casa dos pais e não levam nada. Vão lá, comem, sujam tudo, deixam a louça na pia e vai embora para casa. Não tem coragem de levar um frango assado, não tem coragem de levar nada, só vão e consomem e nem agradecem muitas vezes pelos que os pais fazem. Tem coragem de dar um presente, de dar um agrado, de fazer nada. Reclamam dos pais. Tem pais que reclamam dos filhos. Os filhos não podem fazer nada, que os pais vivem lançando palavras de maldição. Os filhos
que eram motivos de alegria, agora são motivos de murmuração. E com isso, cada vez mais, por causa dessa ingratidão, por causa dessa murmuração, vão se afastando os filhos dos pais. Então, a ingratidão, ela mata relacionamentos. A ingratidão, ela mata a sua vida financeira. A ingratidão, ela causa tristeza, amargura. Tem pessoas que são amarguradas porque olham para a sua vida e não conseguem ver nada de bom, só conseguem enxergar coisas ruins na sua vida. Aí a pessoa olha e fala assim: nossa, fica olhando para a vida dos outros com inveja, fica invejando a vida dos outros e olha para o seu carro e fala: nossa, mas olha, meu carro é velhinho, olha só, tem pessoas que têm carro melhor que o meu. Mas tem pessoas que andam de a pé e você está andando de carro. Mas tem pessoas que andam de cadeira de roda e você está andando de carro. Mas tem pessoas que andam de a pé e tem pessoas que nem de a pé não conseguem mais andar, porque não tem as pernas. Então, a pessoa que é ingrata, ela só consegue enxergar aqueles que têm mais do que ela, mas ela não consegue enxergar onde ela está, que Deus já tem feito na vida dela. Por quê? Porque uma pessoa ingrata, ela é insatisfeita com aquilo que ela tem. E aí o diabo começa, e aí o que acontece? Ela vive debaixo, ela até muitas vezes fica depressiva. A pessoa ingrata, ela é depressiva. Por que ela é depressiva? Porque se ela não consegue aquilo que ela quer, ela fica triste, fica amargurada, fica para baixo. Só que o que acontece? Quando ela consegue aquilo que ela quer, aquilo já não satisfaz ela. E aí a tristeza volta, a amargura volta. E quando você vive com a sua alma doente, quando você vive debaixo de amargura, quando você vive debaixo de infelicidade, debaixo de tristeza, isso traz consequências para o seu corpo. Isso, você se torna um poço de doenças. E essas doenças vão levar você muitas vezes à morte. Então a ingratidão, ela mata. Fala misericórdia. Tem alguém aí? Dá um silêncio. Vamos lidar com a ingratidão como Jesus lidou com ela. Abre lá sua Bíblia, João capítulo 6, versículo 11. Olha só o que Jesus fez com a ingratidão. João capítulo 6, versículo 11. Volta um pouquinho para trás, né? 9. Volta mais um. Mais um. Aí, tá bom. Jesus estava no monte, pregando com uma multidão, para mais de 5.000 pessoas. Eles estavam desde a manhã até a tarde ouvindo Jesus falar. E aí chegou de tarde, os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, chega por hoje, porque já está tarde, o pessoal já está morrendo de fome, inclusive nós. E nós estamos no monte, estamos longe, não tem lugar aqui para eles comerem. E nem se nós quiséssemos, não dá, né? E se nós quiséssemos comprar alguma coisa, não teria condição. Jesus olhou para ele: dá vocês de comer para eles então. E aí Felipe respondeu para Jesus: olha, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Vai passar.
Um de seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas o que serve no meio de tanta gente? Eles estavam com um problema. Tinha mais de 5.000 pessoas, aproximadamente 10.000 pessoas estavam ali vendo Jesus. Jesus olha para ele e fala: vocês comeram, não tem condição, não tem como, nem se nós tivesse dinheiro, não tem onde comprar. Não tem como. Estavam com um grande problema, pessoas famintas. E aí um dos discípulos, Jesus falou para eles: vai aí, procura aí se tem alguma coisa. Aí foram lá, acharam 5 pães e 2 peixinhos para o menininho. 5 pães e 2 peixinhos, não daria nem para alimentar as crianças. Tinha um problema. O que eles podiam fazer? Podiam murmurar. Podia chegar e falar assim: ô povo miserável, vem aqui e não traz comida. Só um menininho que foi prudente, o resto é tudo miserável. Ô povo, vou te falar, viu? E agora? O que nós vamos fazer? Oh meu Deus, por que nós não pensamos? Oh meu Deus, por quê? Eles começaram a olhar: não tem dinheiro para comprar, não tem onde comprar se tiver dinheiro. Começaram a olhar os problemas, começaram a olhar as dificuldades. O que Jesus fez? Pode passar aí. Então Jesus disse: fazer o povo que se assente. Pois havia muita grama naquele lugar, assim assentaram-se homens em número de quase 5.000. Pode passar. O que Jesus fez? Jesus pegou o pão e tendo o quê? Dado graças. Repartiu os discípulos para os que estavam assentados, e da mesma maneira que fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Quando estavam fartos, olha só, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O que é que você faz? O que é que você fala? Quais são as suas atitudes e palavras quando está faltando alguma coisa na sua casa? O que é que você faz? O que é que você fala quando você não tem aquilo que é necessário para a sua vida e para a sua sobrevivência? Jesus, na falta de alimento, o que estava faltando ali? Alimento. O que Jesus fez? Agradecer. Jesus foi grato por aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Jesus não murmurou, não se desesperou, não reclamou, simplesmente agradeceu. O que aconteceu? Houve o quê? Multiplicação. Diante da escassez, Jesus não foi ingrato, Jesus agradeceu. E houve o quê? Multiplicação. Pega a chave aí. A gratidão produz. O que a gratidão produz? Segundo, Lucas capítulo 22, versículo 17. Olha o que diz aí. E havendo pegado o cálice, ele deu o quê? Graças. E ordenou: tomai o cálice e partilhai entre vós. Aqui, Jesus chama os seus discípulos para ceiar. É a última ceia dele com os discípulos antes dele ir para a cruz.
E o que aconteceu aqui nessa ceia, irmão? Vocês lembram o que aconteceu nessa ceia? Lembram ou não? Jesus olhou para todos eles sentados na mesa e falou assim: tem um aqui que vai me trair. Antes dele pegar o pão e dar graças, ele já sabia que tinha alguém ali no meio dele que ia trair. O que você faz quando alguém está falando mal de você pelas costas? Qual é a sua atitude quando você está sendo traído? Quando as pessoas estão falando mal de você, quando você sabe que na sua frente a pessoa é uma coisa, mas quando vira as costas você sabe, alguém vem e fala: ó, fulano está falando mal de você. O que Jesus fez? Jesus deu graças, mesmo sabendo que estava sendo traído. Jesus deu graças, Jesus sentou, Jesus ceiou. Jesus foi lá e colocou o pão na boca do Judas. Jesus ignorou essa atitude de traição de Judas. Jesus deu graças. Vê outro? João capítulo 11, versículo 41. Então tiraram a pedra do lugar, da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. Jesus, levantando seus olhos ao céu, o que ele fez? Ele reclamou. Ele falou: Senhor, como que pode o Senhor levar? Como que pode o Senhor levar o Lázaro embora, meu melhor amigo? Como que fica, Senhor? Pai, por que o Senhor deixou o Lázaro morrer? Não, Jesus deu graças. Jesus agradeceu. Jesus orou agradecendo a Deus. E o que aconteceu? Logo em seguida que Jesus orou agradecendo a Deus, a Bíblia diz que ele olhou para dentro daquele túmulo e falou: Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? Lázaro ressuscitou. A gratidão produz ressurreição na sua vida. Aquilo que estava morto, Deus vai transformar em vida na sua vida. Aleluia! E você é grato, o poder da vida vem ao seu favor. Por último, João capítulo 17, versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles entendem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu compartilhei com eles as palavras que deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aqui, Jesus, ele estava lidando com pessoas difíceis. Começa a ler os evangelhos, você vai ver o trabalho que os discípulos davam para Jesus. Pedro, meu Deus do céu, Pedro dava tanto trabalho para Jesus que um dia Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, é o seguinte, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Tá bom, Pedro? Quando você se converter, me ajuda a cuidar dos seus irmãos. Olha só, os discípulos davam trabalho para Jesus.
Os discípulos chegaram em Tomé e falaram: Tomé, nós vimos o mestre que ressuscitou. Tomé virou e falou o quê? Só acredito? Aí Jesus aparece lá para Tomé e fala: mas você é incrédulo, hein? Ô homenzinho de bom café, olha aqui minha mão, sou eu. Não acredita no que os outros estão falando? Olha os meus pés. Você acredita que sou eu? Os discípulos davam muito trabalho para Jesus. Quando Jesus foi parar lá no Sinédrio, quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Todo mundo, fugiu. Mas Jesus nunca reclamou dos seus discípulos. O que Jesus fez aqui em João 17? Jesus está agradecendo ao Pai por todos os seus discípulos. Jesus está agradecendo por todos aqueles que o Pai deu para Ele. Olha só o que Ele está falando: olha, eu rogo por eles. Eu estou orando, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me desse. Mesmo eles não trabalham, Jesus era agradecido por eles. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Após eles serem, lá em Atos 2, serem cheios do Espírito Santo, aqueles discípulos, eles deram a vida por Jesus. Eles amaram Jesus até o dia da morte deles. Muitos deles morreram, todos eles morreram por causa de Jesus, pela causa de Jesus. Então, quando você é agradecido, e você agradece das pessoas que Deus tem colocado na sua vida, o poder da transformação vem sobre eles. Aí eu pergunto para você, para encerrar nessa noite: você é uma pessoa grata? Ou você tem sido uma pessoa ingrata nesses dias? A ingratidão pode estar parando a sua vida. As situações que você está enfrentando na sua vida, há determinadas coisas, e Deus manda dizer para você nessa noite, que há determinadas coisas que ainda não aconteceram na sua vida, por causa da ingratidão, por causa de palavras que muitas vezes você tem falado, por causa de muitas vezes atitudes que você tem tido. E essa noite é noite de você mudar a história da sua vida. Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Quero declarar sobre a sua vida nessa noite que a ingratidão não vai te parar mais. Esse espírito de ingratidão vai sair da sua vida em nome de Jesus. A partir de hoje, tenha um coração agradecido. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com aquilo que você fala. É maravilhoso, aleluia. Glória, é maravilhoso, Pai. Feche seus olhos. Essa noite é noite de você se consertar com Deus. É noite de você rever conceitos, rever palavras. Essa noite é noite de você rever atitudes que você tem tido diante das situações que você tem enfrentado na sua vida. Feche seus olhos. Ore. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que se arrepender, se arrependa. Se tiver que fazer um propósito com Deus de mudança de atitudes, mude de atitudes a partir de hoje. Deus quer te prosperar nesses dias. Deus quer tirar as escamas dos seus olhos, fazer você enxergar a maneira de Deus as coisas. Enxergar com alegria. Você pode começar a agradecer hoje. Troque as palavras de ingratidão por palavras de gratidão nessa noite.